Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h02. Boa tarde. Muito boa tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN 91,5. Hoje, terça-feira, dia 18 de novembro. É isso mesmo, ó. Anota aí. Dia 18 de novembro, uma terça-feira muito ensolarada. Falando em terça-feira ensolarada, vamos lá para o tempo e temperatura agora na nossa cidade. 33 graus, tá muito quente. Possibilidade de chuva em 15%, não chove hoje não. Umidade relativa do ar baixíssima em 38%, então se hidrate bem, né? Proteja a sua pele com protetor solar. Vai lá na Fórmula Farmácia de Manipulação. Com certeza você vai encontrar um protetor para cada tipo de pele com toque seco, para você não ficar lá todo elambrecado com aquele negócio, né? Então passe lá na Fórmula que tem. Ventos a 11 km por hora, esse é o clima agora na nossa cidade. Quer saber a previsão para amanhã? Então já lá vai aqui. Amanhã vai ser mais quente segundo a meteorologia. 35 graus, possibilidade de chuva em 20%. Umidade relativa do ar vai subir um pouquinho amanhã para 50%. E ventos a 21 km por hora. Essa é a previsão para amanhã, que promete ser mais quente, véspera de feriado. Dia da Consciência Negra na quinta-feira. E amanhã 35 graus, um sol para cada arapiraquense, né? Pois é. Doutora Alessandra está de volta comigo aqui e um tema muito legal que ela escolheu. Ela está muito clean, está muito zen, né? Depois eu vou perguntar qual é a receita. A receita da longevidade também, porque, né, o tempo passa e ela está ficando mais jovem e aí está comigo aqui. E uns temas zen. Terça-feira passada, um tema muito bacana e hoje ela traz um tema que, se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Pets vivem de verdade mais do que você imagina. Segredos para aumentar a longevidade do seu amiguinho, ou da sua amiguinha de 4 patas, né? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Satisfação tê-la aqui mais uma vez. Boa tarde, André. E mais feliz, né? Com essa história da longevidade. E eu acho muito importante porque a gente fala dessa questão todos os dias na rotina clínica, falando com os tutores, conversando com eles, o quanto é importante a gente prevenir, né? E principalmente com nossos idosos, né? Então, é uma área que eu me sinto assim muito à vontade, porque eu tenho muitos idosos na minha rotina clínica. Eu acho que eles vêm me acompanhando ao longo dos anos, né? E sempre ficam, e termina que esses cães que eram filhotes hoje já são idosos, né? Quantos, infelizmente, eu já perdi, quantos a gente continua nessa prevenção, nesse cuidado e nesse amor que a gente precisa ter, especialmente pelos mais velhinhos, né? Pelos idosos. Bacana. E é bom saber, doutora, dessa história que você tem da Bicho de Patas porque tem uns que chegam lá bebês, né? Chegam bem novinhos. Gente, e vão crescendo. Nessa brincadeirinha nossa aqui, doutora, tá? O Bolota vai fazer 6 anos que tá lá na Bicho de Patas. Nós começamos lá antes da pandemia. Fica aí, André. Né? Verdade. Foi antes da pandemia. Foi em 2018. Foi 2018, doutora. Fica aí. Então já vejo o Bolota era filhotinho e hoje o Bolota já tá idoso. Já tá idoso. Né? Acontece muito. E eu ficando mais velha, né? Assim mesmo. Deixa esse negócio pra lá. Que eu também tô. Né? Então, doutora, olha, animais vivem sim muito mais do que humanos. A longevidade aumentou nos últimos 20 anos, gente. Mas muitos tutores ainda não sabem como prolongar a vida dos seus pets. E hoje a gente vai revelar esses segredos aí da longevidade pet, baseados em ciência, experiência clínica e medicina preventiva. Doutora, como é que os pets envelhecem? Qual é hoje um patamar que a gente possa dizer assim, André, um ano humano é, em média, X anos para os pets? Esse número, André, a gente já de vez em quando conversa sobre esses dados desse número. Ele, em animais, ele não é linear, ele não é igual.
para todos os animais, né? Ele tem algumas diferençazinhas em espécie, né? E em porte também. Se a gente vê aí um gato, por exemplo, a gente costuma dizer que ele é 6 anos da nossa idade cronológica, né? Então, hoje, a gente multiplica por 6, né? Se ele tem 4 anos de idade, né, cronológica, 4 anos, vezes 6 dá 24 anos. Esse gatinho vai ter 24 anos na nossa idade, vamos dizer assim. Quando o cãozinho ele é de raça pequena, porte pequeno, a gente pode colocar nessa média que todo mundo conhece, que é 7 anos, né? Então, aqueles cães de porte pequeno, né? Todos os cães de porte pequeno, de até 10, 12 quilos, considerado porte pequeno, a gente conta aí 7 anos, né, da nossa idade cronológica. Mas quando a gente fala em animais de grande porte, os gigantes, os animais grandes, né? A gente pode dizer aí que é 5 anos, né? 5 anos. Então, a gente precisa ter esse indicativo, esse parâmetro, já que a gente não consegue dizer de forma linear para todas as espécies, né? Ter essa diferenciação, essa diferenciação entre as espécies. Uhum. É muito importante a gente saber disso, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa entender para que a gente consiga dar para eles, né, uma melhor qualidade de vida, mesmo quando eles estão envelhecendo. E para a gente passa tão rápido, imagina para eles também que os anos vão passando ainda mais rápido para eles, né? Então é importante demais a gente fazer essas diferenças na vida dos nossos pets, né? Doutora, tem aqui, eles vivem em média 3 anos a mais e passam por check-ups anuais, uma estatística marcante após os 6 anos. Então, doenças silenciosas representam mais de 60% das causas de morte precoce. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso também. A maioria dos tumores em pets cresce de forma silenciosa por 4 a 6 meses antes de apresentar qualquer sintoma perceptível do tutor. Quando a gente fala nesse primeiro tópico aí que você disse, André, muito bem lembrado, que os animais eles vivem até 3 anos a mais quando a gente faz um check-up regular, né? Você imagina. Por que isso acontece, né? Porque quando eu faço exames, isso acontece porque a gente consegue prevenir algumas coisas. Então, a gente faz um check-up simples, como, por exemplo, o hemograma. O hemograma, apesar de ser o nome simples, é uma ferramenta extremamente importante para a gente observar se naquele paciente a gente precisa ter um cuidado diferenciado, né? A gente sabe hoje que no hemograma a gente tem um componente chamado bastonetes, né? A maioria dos animais e humanos, esse bastonete é sempre 0. Sendo que quando esse bastonete apresenta, né, como positivo em um exame de sangue, no hemograma comum, por exemplo, a gente já começa a ligar o sinal, a anteninha ficar mais antenado. Por quê? Porque esse paciente ele já precisa ter um entendimento melhor. Ele já precisa ser avaliado por um oncologista, por exemplo, porque ele tem possibilidades. Não é diagnóstico, tá? Porque a gente não vai diagnosticar um câncer com um hemograma, não é isso. Mas a gente tem a possibilidade de estudar melhor aquele paciente. Então, você vê como o hemograma é tão simples. É por isso que quando a gente faz um exame desse simples de rotina, a gente tem a possibilidade de aumentar a vida dele em até 3 anos. Olha se isso não é bacana. É um dado desse. Isso é dado comprovado, né? Perfeito. Doutora, uma pergunta do tutor. Meu pet não parece idoso. Por que eu deveria me preocupar antes? E aí vem aquela questão, doutora. A aparência deles, dificilmente, dependendo da raça, vai aparecer que eles estão envelhecendo. E aí, como a gente é muito visual, o ser humano é muito visual, vai dizer, não, ele tem 5 anos, mas ele é novinho. Ele tem 7 anos, mas ele é novinho. Porque parece que o tempo não passou para você, verdade, que é tutor. É verdade. Isso acontece não só com os tutores, mas comigo, com qualquer pessoa, né? 5 anos, 7 anos, por exemplo, que é a nossa idade cronológica, eles voam, eles não passam não, eles capotam, né? Verdade. E a gente precisa lembrar que 7 anos nossos não serão 7 anos deles.
Então, outro dia eu me peguei, André, como experiência própria, dizendo: poxa, a minha Dudinha já é idosa. E eu não, para mim, isso não, né? Pra gente passa muito rápido. Então, é importante a gente estar atento a esse sinal. E por que essa questão de, às vezes o pet não parece idoso, ele já é idoso, com 7 anos, por exemplo? É porque 80% dos cães idosos, eles não apresentam sinais de idosos. Né? Olha que importante quando a gente pensa nisso. Porque, ora, se ele não parece idoso, igual a gente, por exemplo, que começa a mudar traços, tudo mais, a gente sente as dores, enfim, e eles não reclamam de nada, mas sabendo que ele sim é idoso, isso é muito importante e grave ao mesmo tempo, porque a gente vai perder a oportunidade de prevenir algumas doenças com esse paciente. Perfeito. Doutora, e qual é o primeiro segredo da longevidade? Eu acredito que é voltado à alimentação. Isso é o primeiro pilares, assim, entre tantos. Mas a alimentação, quando ela é de qualidade, balanceada, que isso é uma coisa extremamente importante, porque às vezes a gente às vezes dá uma ração até boa, mas não é balanceada na quantidade, nos horários, então isso é muito importante, né? E mesmo aqueles cães que se alimentam exclusivamente de alimentação natural, eles precisam ser muito bem balanceadas, precisam ser muito bem ordenadas. Então, a alimentação é fundamental para os animais terem idade, evoluírem mais relacionada à idade. Então a alimentação faz muita diferença no tempo de vida do pet. É bom a gente saber disso, né? É verdade. E uma estatística forte, doutor. Estudos mostram que cães com peso ideal vivem 2 anos a mais que cães com sobrepeso. Porque eles também são ou podem ficar obesos. Obesos, né? Isso acontece com muita frequência. Lembrando que os idosos, eles vão correr menos, pular menos, se exercitar menos. E por que não a gente precisa adaptar isso aí? A gente precisa adaptar isso aí. A gente precisa entender que eles vão diminuir a ingestão de calorias para poder não começarem a aumentar e não ter outros problemas aí que a gente sabe que é muitos com a obesidade, né? O que traz de problemas com a obesidade aí, com esses animaizinhos. E um ponto muito importante, igual a nós também. Lembre que aqueles pets magros, eles podem ter sim um teor de gordura, a quantidade de gordura em seu organismo que você visivelmente não vê, né? São os falsos magros, igual nos humanos. Os animais também são acometidos com esse falso magro. A gente faz um exame de ultrassonografia, por exemplo, e consegue detectar a presença de gordura no fígado desse paciente. Ora, e ele é tão magro, né? Então, assim, isso é importante. É por isso que a rotina do cuidado da prevenção é fundamental. Perguntas que todo tutor pode fazer, doutora. Posso misturar ração com comida natural? Isso não é uma regra, né? Você pode sim fazer isso. O que você precisa saber e entender e, na verdade, ter uma consciência maior é que você precisa balancear, né? Não adianta você pegar uma porção de 100 gramas de ração seca, por exemplo, que já tem uma quantidade de proteína ideal, proteínas, vitaminas, ômegas, os carboidratos, tudo está na quantidade ideal. E você vai acrescentar aí mais, 50 gramas de proteína. Ou mesmo adicionar um arroz, uma batata. Então, você está exagerando, né? Você precisa entender que tudo precisa ser balanceado, né? Eu entendo que muita gente não tem o acesso a nutricionista, por exemplo, nutricionista médico veterinário. Mas, no mínimo, você pode ir lá no verso da ração. Observa no verso da ração quanto que ele precisa comer por dia. Quantas gramas? Pronto, ele vai precisar comer por dia aí um porte pequeno, 80 gramas por dia. Como é que eu faço? Você vai ter que diminuir a ração para implementar um alimento, né? E mais uma vez falando, balanceado, para que não seja excesso ou carência desse alimento. Perfeito. E, doutora, é verdade que a comida de panela faz mal ou pode fazer mal para o pet? Faz, sabe por quê? Porque muita gente tem a comida de panela, por exemplo, pega macarrão, pega alimentos gordurosos, pega uma carne cozida, pega um alimento rico em sal, com muito sal, porque tem gente que come pouco sal, mas tem gente que come muito sal em casa. Então, o que é muito pra gente, para eles é triplicado. Então, lembrar disso.
Até os animais, eles se adaptam à quantidade de sal. Às vezes tem um animalzinho que foi criado ali naquele ambiente que os tutores comem muito sal e eles nem observam, eles nem sabem que estão comendo muito sal. Aí você imagina esse cãozinho, ele vai se adaptar a comer muito sal também, às vezes tempero, né, cebola que não pode. Então isso é o grande risco da alimentação de panela, alimentação que a gente não tem esse controle. Mas sendo algo natural, cozinhado específico para eles, isso pode ser benéfico. Tá. Quero mandar um abraço aqui para dona Vera Lúcia Caetano, que está ouvindo a gente aqui. Meus filhos também estão com ela, minha sogra, né, tá assistindo aqui. Tem mais que assistir mesmo, né? Então fica aí. Tem outra pergunta aqui, doutora. O que nunca devo oferecer? O que nunca devo? Vamos lá. Algumas frutas, né? Frutas cítricas, a carambola, a uva. Se você vai para a alimentação, você não pode oferecer alimentos gordurosos, excesso de sal, de condimentos, colorau, tempero, massas, né? Macarrão, feijão no geral, não pode ser oferecido isso não de forma alguma, né? O chocolate, né? A gente não pode oferecer qualquer tipo de chocolate para os nossos pets. Eu acho que esses são os mais perigosos e os mais comuns, né? Que acontecem aí na nossa rotina diária do dia a dia em casa. E tem outras coisinhas, biscoito, qualquer tipo de biscoito, de pipoca, tudo que for excesso, a gente não pode estar oferecendo para os nossos pets. E agora, invertendo a pergunta, quais alimentos que ajudam ou podem ajudar na saúde dos pets, doutora? Tanto cães quanto gatos. Ótimo. Então, assim, relacionado à alimentação, a gente pode, por exemplo, a gente em casa. O que é que a gente tem mais em casa? Vamos para coisa prática. Nós temos um arroz, né? Muita gente fala do arroz de cachorro. É um arroz que já vem pronto, preparado. Eu não faço essa indicação, né? Por ali não saber exatamente quais são as quantidades de materiais que tem ali. Inclusive, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas na hora que ferve é fedido, viu? É um fedor danado, é uma palha, a expressão que eu tenho é que é o resto dos restos. Então, por que não um arroz branco? Um arroz integral? Pode ser aquele quebradinho mesmo, mas que seja um arroz puro, né? A gente usa o arroz como carboidrato numa medida pouca, mas a gente pode usar, numa medida geral, peixes, frangos, ovo é utilizado também, as raízes, batata, macaxeira, tudo é permitido em relacionado a isso. Eu acho que os mais comuns, de fato, são esses. E os legumes, né? Verduras, por exemplo, legumes, a gente pode aí optar por todos os mais comuns, especialmente eu penso muito no brócolis, né? Na batatinha, na cenoura, na beterraba. Eu sei que o ruim é eles comerem, porque às vezes não estão adaptados. E lembrando que tudo isso precisa ser sem sal e balanceado também. Perfeito. De preferência com um nutricionista veterinário, né? Um médico nutricionista que vai prescrever. É verdade? E passar a receita para você fazer em casa. Vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui com a doutora Alessandra e na volta a gente continua falando sobre isso. Check-up realmente prolonga a vida, não é só gasto. Vamos falar sobre isso, né? Para que você fique pensando, vou gastar, tá bom, o pet está ali te dando tantas alegrias a vida inteira, tantos anos que ele está com você, e você não pode fazer um exame de sangue nele. No final, a cada 6 meses ou a cada ano você fazer isso. Vamos saber dessa frequência aqui com a doutora. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. 1h20 agora. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Você já
1h30. Boa tarde. Muito bem, continuando a entrevista aqui com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas, e o assunto de hoje: pets vivem de verdade mais do que você imagina, e segredos para aumentar a longevidade desses serzinhos de 4 patas que tanto fazem a nossa alegria, né? Doutora, check-up realmente prolonga a vida? E antes que alguém fale, né? Eu vou gastar nada com esse gato, eu vou gastar nada com esse cachorro, né? Então o check-up realmente ele ajuda a prolongar a vida. É uma coisa tão barata, doutor. Um exame de sangue pode revelar tanta coisa. E gente, se um exame de sangue é uma coisa barata no laboratório humano, né? Você imagina num laboratório veterinário, é barato também. Doutora, vamos falar sobre isso? Vamos, é um check-up, né? O que eu falo sobre o check-up é uma consulta de rotina e um exame simples, por exemplo. Então, esse mesmo check-up, ele pode salvar vidas, né? Ele pode salvar vidas e ele continua salvando vidas. Porque a gente tem, numa avaliação dessa, num hemograma, como o André bem disse, a possibilidade da gente observar alguma coisa, né? Tem tutores que falam, eu sabia que ele não tinha nada, não deu nada no resultado do exame de sangue. Eu digo, graças a Deus. O que nós estamos fazendo é uma prevenção. Nós não estamos aqui procurando doenças, né? E se encontrarmos algo diferenciado, alguma coisa diferente, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esse paciente, de melhorar a qualidade de vida dele, de melhorar a longevidade, né? De aumentar a longevidade. Então é muito benefício. Quando a gente recebe pacientes muito críticos, né? Em estados que às vezes a gente não consegue reverter, o que faltou nesse paciente? Uma avaliação mínima, uma consulta regular, um hemograma, né? Principalmente que a gente tem aí muita doença do carrapato, a doença transmitida pelos carrapatos, que são hemoparasitoses, que não tem sintoma nenhum. Até 2 meses após o carrapato picar, o paciente não apresenta nenhum sintoma. E quando ele vem para a nossa clínica, né? Não só na nossa clínica, mas qualquer outra clínica, ele vem muito doente, né? Com anemia intensa, com as plaquetas extremamente baixas, às vezes precisando de transfusão sanguínea de emergência. Então, tudo isso você poderia ter evitado ou, no mínimo, amenizado, que é através dos exames de rotina, e aí a gente conseguir ver melhor esse paciente antes que tudo isso aconteça. Por isso que é tão importante esses check-ups. Verdade. E tem um detalhe, viu, gente? O carrapato é uma coisa tão comum, entre aspas, né? Tão comum que ele pode se proliferar em ambientes frios, em ambientes úmidos, em ambientes quentes. Eles vão se adaptar ali, né? Verdade. E para você que acha, não, é só um carrapato. Gente, o carrapato, ele pode deixar um cão sem movimentos. Só um carrapato, né? Não precisa você ver aquela infestação de carrapato. Pois é. Se ele estiver contaminado, é somente ele. Pois é. Então é muito, muito importante você entender a prevenção disso, né? De poder tratar o seu pet e deixar ele livre desses bichinhos aí que podem levar a vida deles embora. Doutora, umas estatísticas impactantes aqui. 70% dos pets com doença renal não mostram sintomas até fase avançada. Olha aí, 70%. Ou seja, de cada 10, 7 não apresentam sintomas. Deixa eu só dar lembrei de uma coisa muito importante agora, André. Sabia que até em exames de sangue, como por exemplo função renal, que é a ureia e creatina, às vezes até nele a gente não consegue diagnosticar uma doença renal quando está no início, né? Por isso que tem outros exames mais apurados, mas esse dado é muito importante. Perfeito. E tumores detectados precocemente têm até 85% de chance de tratamento eficaz. Só para você ter ideia, se você fizer um check-up com o seu pet, tumores detectados precocemente têm até 85% de chance de tratamento eficaz. E exames anuais aumentam a longevidade em até 30%. Então, olha aí, seu pet vai se viver. No mínimo a gente conseguisse fazer uma vez por ano esses exames. Exatamente. E olha outra curiosidade, doutora. Gatos escondem dor como um mecanismo evolutivo. Eles podem estar sofrendo e o tutor não percebe. Por isso, gatos idosos necessitam mais de atenção. Por que isso acontece, doutora? O limiar de dor, sempre costumo dizer, de gatos,
ele é maior, ele tolera mais dores, porque os gatos, a maioria eram gatos não domesticados. Primeiro, os gatos eles evoluíram agora, né? Eu lembro muito bem, há 15 anos atrás, quando eu comecei na clínica, os gatos eram uma onça, né? A gente não podia pegá-los, tocá-los, acariciar de forma alguma, porque eles eram extremamente agressivos. Eu vou dizer a você, é 90% dos gatos, viu? Então, eles têm essa proteção natural de esconder, entre aspas, a dor. Por isso que em gato esse cuidado ele triplica, né? Quando você vê um gato tá ali idoso, mesmo subindo nas camas, no sofá, ou mesmo se alimentando bem, por trás disso ele pode estar escondendo muita coisa, inclusive um quadro de dor aguda. Mas o outro lado também é verdade. Quando um gato ele sente dor, quando aquela dor ele consegue ser demonstrada, a situação está extremamente grave. Então, atenção. Quando você vê o seu gato com dor, é porque isso já vem ultrapassando todos os limites. Uhum. E aí, você imaginar um bichinho, ele mostrar para você que está sentindo dor, imagina isso, né? Porque eles não têm condições o gato, de... principalmente. Pois né? é. Demora mais. O cão é mais fácil. Às vezes é uma dor de unha e o cão reclama, viu? Dor de dente o cão reclama. Mas o gato não é assim. Perguntas que os tutores mais enviam para as clínicas, doutora. Meu pet não apresenta nada. Por que fazer exame? Porque a gente está trabalhando com o modelo preventivo. Porque a gente está trabalhando com características de que, se ele tiver que apresentar algo, a gente consiga visualizar um pouco antes mesmo dele sentir dor, ou antes mesmo dele desenvolver alguma doença crônica, né? Doenças cardíacas, as cardiopatias, as doenças renais, já foi conversado aqui, são doenças extremamente silenciosas. O câncer não dói. É uma doença extremamente silenciosa. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer esse exame antes, detectar alguma presença de alguma coisa estranha, isso é fantástico para a vida dos nossos animais. E, doutora, aí os tutores de pets podem estar perguntando com que frequência é preciso fazer os exames. Quais exames devo fazer por idade? A gente tem não é uma tabela, mas de acordo com esse avanço de idade, né? Quando a gente tem um petzinho de até 5 anos de idade, eles também precisam fazer o monitoramento, aí fazendo o hemograma, fazendo o bioquímico simples, que é a função renal e hepática. A gente pode pensar isso em prevenção a cada ano, tá? Pensando em prevenção. Quando a gente tem os pacientes dentro de 6 e 10 anos de idade, a gente faz, pode chegar até ser anual, né, esse cuidado, mas aí lembrar que a gente precisa fazer agora um exame de sangue, pensar no exame de imagem, né, uma ultrassonografia, e esses são os básicos. E quando a gente passa acima de 10 anos, tem indicação de 6 em 6 meses, semestral, fazer essa avaliação, e também aliado a isso um exame cardiológico. Então, eu não vejo como uma coisa de muita rotina, né? A gente vê aqui, por exemplo, os animaizinhos mais jovens, ele pode ser todo ano, uma vez ao ano, a gente faz essa avaliação, né? Então, isso é muito importante e vai de fato salvar vidas, vai a gente fazer a diferença na nossa clínica, muita diferença. Uhum. Doutora, atividade física e saúde mental. Pets realmente ficam doentes por falta de estímulo? Eles adoecem, eles têm tanto a depressão quanto a ansiedade, acontece sim com os animais. Eles tendem a ganhar mais peso, ficarem mais obesos devido ao sedentarismo, né? Porque não praticam exercício físico. E olha só, não praticar um exercício físico não significa dizer que ele precise ir para a rua, por exemplo, porque vai ter tutor que não vai ter possibilidades. Eu conheço muitos. Mas eles precisam em casa aliar isso aí, né? Alinhar essa moda prática esportiva, seja com gatos, fazendo bolinha de papel, jogando bolinhas, seja com cães, brincando com eles, interagindo, para que eles possam se exercitar e evitar doenças, né, graves, doenças articulares, porque não tem a musculatura muito bem preparada, as cardiopatias, né, desenvolvida por obesidade. Então, é muita coisa que a gente previne com treinos e com atividades físicas, na verdade. Uhum. Doutor, os 3 pilares da saúde mental movimento, estímulo cognitivo e interação social.
né? É Verdade. importante também o seu pet ter brinquedos, para que ele Isso. possa ser estimulado, você brincar com ele, porque os pets eles dão sinais que querem brincar, acredite. Tá certo? O Bolota mesmo se agarra com o que ele tem lá, é maior do que ele, meu Deus. Sai agarrado com ele, tem um pequenininho também. Quando ele leva pra gente, doutor, ele quer que a gente arremesse. Agora, André, pra ele ir tem buscar. pets que não têm esse estímulo, não sabem o que é, né? Acontece muito. Muitos tutores falam, ele joga a bolinha, ele não brinca. Lógico, ele não recebeu esse estímulo quanto filhotes, então por isso que a gente precisa brincar, interagir de alguma forma com esse bebezinho. Pois é, isso é que é importante. E cães que se exercitam diariamente têm até 40% menos risco de Olha. desenvolver doenças crônicas. E aí vou abrir uma parênteses aqui para lembrar você novamente, gente. Ó, agora, por exemplo, está fazendo 33 graus aqui dentro do estúdio, lá fora em Arapiraca, né? Aqui tá fazendo 18. Mas lá fora tá 33. Agora você imagina isso em cima de uma calçada, tá? Tá fervendo. E a gente eu vou alertar de novo aos tutores. Não saiam essa hora. Não saia depois de 7h30 não, porque de 7h30 o sol já tá quente, acredite. Isso queima as patinhas deles. Verdade. Tem gente que vai andar com o pet perto de 11h30. Eu vejo isso direto ali na rua Pio 12, na Avenida Pio 12. Não ande com o seu pet nesse horário, não. Você pode perceber uma coisa: os cães de rua não andam nesse horário. Preste atenção nisso. Eles são inteligentes, Só né? sai de tardezinha, né, André? Exatamente. Não, Eles saem de mesmo. manhãzinha e saem de vejo tardezinha. Mas essa hora, eles estão abrigados numa sombra. Pode prestar atenção. Numa praça, numa marquise de uma loja. Eles estão à sombra ou procura dela, né? E por Então, isso, quando você vê, por favor, não espante os coitados, né? Tá muito quente, deixa eles lá refrescando e ofereça uma água, por favor. foi muito bom você ter falado nisso, doutor. Olha, tem ali perto, né, daquela pracinha, tem o supermercado São Luís novo ali na Massaranduba, onde eu moro. Eu levo a comida ali para alguns ali de manhãzinha. E tem algumas pessoas ali da vizinhança que também colocam potezinhos de água na sombra e comida para que eles possam passar e comer. Sabe, gente, não custa nada, é muito baratinho uma raçãozinha de cão, de gato. Os gatos, eles são mais ariscos, eles não vão passar na sua porta para comer, não, é muito difícil. Mas os cães, eles vão. E tem gente que faz isso, eu vejo lá naquelas ruas ali perto daquela pracinha da Massaranduba, que tem uma pessoa ou duas, que colocam um potezinho de água, vai trocando aquela água, porque a água, também o sol bate e vai esquentando, eles não vão tomar água quente. Se você puder ajudar, faça isso, né? Não vai custar nada para você, tenho certeza, e Deus vai lhe dar em dobro, em triplo, se você assim o fizer, né? Doutora, brincadeiras rápidas de 5 minutos liberam serotonina e dopamina, hormônios que reduzem a dor e a ansiedade. Apenas 5 minutos, né? Então, você acha que não é importante, mas 5 minutos da sua atenção para os seus pets, além de você trocar esse hormônio que a gente falou na semana passada, né? Que a gente tem essa troca de energia boa estando com os nossos pets. Na mesma sensação que eles têm de prazer, né? Que liberando esses hormônios, a gente também recebe também desse bem-estar. Então, é muito importante. Pelo menos, no mínimo, 5 minutos aí por dia. Doutora, sinais que a gente pode observar em casa, né? Que os nossos pets estão envelhecendo. E aí, importante, mudança no sono, queda de pelos anormal, Isso. vômitos esporádicos, beber mais água, perda ou ganho de peso, menos vontade de brincar, mau hálito, respiração alterada e mudanças na pele. Tudo isso aí. Tudo isso. Então, você tem o seu pet que, né, por exemplo, cair pelo. Isso não é comum acontecer, mas isso pode acontecer na fase idosa. E isso indica alguma coisa, indica alguma falta de vitamina ou substâncias que está fazendo enfraquecimento do pelo. Né? Não é normal o seu pet aumentar o consumo de água, o idoso, principalmente o idoso, tá? O filhote, o jovem, quando isso acontece, pode ser sim um problema, mas o idoso, isso é muito mais grave, né? Por que esse consumo de água tão exagerado dele? Algumas mudanças assim, sutis. Mau hálito, não vamos esquecer do mau hálito, porque não considere normal. Eu já peguei vários idosos
que não tem mau hálito, tá? Então, mau hálito não é uma regra para acontecer. E se acontecer, a gente vai precisar trabalhar com essa prevenção e ajudar ele a diminuir esse mau hálito, entender por que ele está com mau hálito, não é normal. Uhum. Doutora, quando a gente pode perceber que um sintoma simples pode ser sinal de algo mais sério? Principalmente quando passar das 48 horas, né? Quando ele se sentir extremamente incomodado ou aparecer alguma dor, quando esse vômito for persistente, quando os sinais for mais cumulativos. Por exemplo, eu tenho aqui que ele está dormindo mais, mas eu vi que ele não se alimentou também. Então, esses são sintomas importantes e que durarem mais que 48 horas é um alerta já para a gente procurar o atendimento. Uhum. Quero mandar um abraço para a Neide. Ela está dizendo: boa tarde, meu amigo. Desde cedo estou ligadinha, já ouvindo o programa agora. Agora que a Neide teve um tempinho de falar. Olá, doutora Alessandra, linda e maravilhosa. Oi, Aquele Neide, abraço para a amor, senhorita. Um abraço para o meu amigo Sérgio Paulo, que daqui a pouco está pilotando a 91 aqui, com 40 minutos de música sem intervalo. Estou ligadinha, logo mais, aliás, no Lembra Dessa. Olha aí, as músicas mais saradas da programação. Daqui a pouco toca aí com o Sérgio Paulo. Doutora, foi importante você ter falado da questão do mau hálito, que ele é um primeiro sinal de doença cardíaca em até 60% dos cães idosos. Cardíacas, renais, é muito comum também pacientes que têm mau hálito desenvolver algumas doenças dessas, ou cardiopatia ou doenças renais, que por sua vez são doenças extremamente graves e que podem levar a um óbito desse paciente. Então, muito cuidado com a questão do mau hálito. E doutora, nesse último bloco aqui, longevidade e câncer, por que prevenção é essencial? Porque assim, quanto mais a gente tem a oportunidade de diagnosticar uma doença cancerígena, olha eu falando do tema um pouquinho mais, né, André? Uhum. Pesado, entre aspas, mas necessário falar, né? Então, quanto mais a gente prolonga um diagnóstico de câncer, menos chance de cura, né? Isso é real, não temos meias palavras para um assunto como esse. Então, se a gente busca a prevenção, se a gente busca, na verdade, o diagnóstico antes que a doença progrida, né, que o câncer se torne mais invasivo, a gente perde a oportunidade, né, de tratar aquele paciente. Então, é por isso que é tão importante a gente pensar nisso quando a gente fala da palavra câncer, neoplasias. E falando em câncer, doutora, ele é realmente mais comum em pets idosos ou isso é mito? É verdade, pets idosos, eles tendem a demonstrar, né, a apresentar sintomas, não que os jovens não tenham. Infelizmente, já peguei causas de câncer em pacientes de 4 anos, de 3 anos. São raros, mas acontece. Mas os idosos, realmente, a porcentagem maior, chegando a 80%, 90% dos pacientes com câncer são idosos. Quando a gente pensar que acima de 7 anos ou acima de 5 anos, o cão gigante já é um idoso, né? Então, isso é muito importante a gente repensar e entender algumas coisas. Perguntas frequentes dos tutores, doutora. Como saber se é câncer, se existe alguma maneira de prevenir, se é caro tratar ou se é verdade que câncer dói? O câncer não dói. O que dói é o que posteriormente pode ser apresentado com a evolução da doença, uma lesão na pele, uma ferida, isso vai doer. Mas o câncer em si, ele não dói, né? Como saber se é câncer? A gente precisa fazer alguns exames, especialmente exames de imagem, muitas vezes uma biópsia, né? Para identificar células cancerígenas ali ou não. E sim, existe a prevenção. A gente já falou muito sobre prevenção em câncer em animais, especialmente, por exemplo, câncer de aparelho reprodutivo, fazendo uma castração, uma esterectomia, isso já é preventivo, mudando a forma de alimentação, vendo a qualidade de vida, bem-estar. A gente sabe que hoje o bem-estar está envolvido com a maioria dos hormônios, então isso regula muito bem todo o organismo do paciente. Uhum. Deixa eu pegar essas últimas aqui, doutora, porque elas são muito importantes, não que as outras não fossem, mas vem bem de encontro aqui às nossas necessidades do tema de hoje, que é longevidade, né? Então, falando sobre isso, no final, né, para a gente entender aqui, exames anuais, vacinação e prevenção, alimentação equilibrada, controle de peso, atividade física, estímulo mental e monitoramento de sinais silenciosos.
Esses aí, doutor, é um checklist que garante a longevidade e pode garantir a longevidade dos nossos pets, não é? É verdade. Além de tudo isso, desse checklist prático que a gente tem aí, a gente precisa entender que a longevidade está ligada também, diretamente ligada a esses fatores, mas um olhar diferenciado. Está ligada ao amor que a gente transmite para eles, que a gente recebe também. Está ligado ao companheirismo, à compaixão que a gente precisa ter pelo outro. Então, eu acho que a longevidade, ele inclui esses itens práticos, mas um olhar diferente pelo seu pet, né? Uma forma carinhosa de pensar, isso faz muita diferença na forma de vida e na qualidade de vida. Para qualquer ser, né? Para qualquer ser, para os animais isso não é diferente. É verdade. E, assim, tenha carinho pelo seu pet. Eu vou até ser mais incisivo do que a doutora já falou aqui. Sabe? Eu sempre já faço esse apelo. Só tenha se você gostar. Né? Só tenha um pet, só leve para casa se você gostar dele, para cuidar dele. Entendeu? Porque a gente... Vou contar a história de um cãozinho que a gente tá ajudando, inclusive. Ele tá, inclusive, sem andar, doutora. O Pitoco tá sem andar. Pitoco pegou... Pitoco é um cão que ficava ali, naquela pracinha, que eu levo as rações lá. E eu comecei a perceber que ele tava com algum problema. Então, tem o Ricardo, um amigo lá, estudante de veterinária, e a gente conseguiu levar e fazer uns testes. Né, uma pessoa também, eu vou preservar o nome dela, que ela levou ele por conta dela, num amigo dela, que é médico veterinário, e ele fez um exame e deu a doença do carrapato. E aí o Pitoco foi para um lugar provisório, mas o Ricardo, que é o estudante de veterinária, pegou o Pitoco para casa, tá com ele lá. Ele foi tratado da doença, mas acontece que até o momento, ele está sem os movimentos. Ele está se alimentando, ele toma água e tudo, mas ele não está andando. Ficou com uma sequela, de toda forma, né? Sequelou, a doença sequelou. Eu não sei, doutora, se ele pode voltar a andar. Mas o pior, a coisa triste disso, o Ricardo mora no condomínio vizinho do meu, e ele disse assim: André, esse cão, ele foi abandonado. Ele foi abandonado. Ele tinha um tutor que morava aqui, e esse cara foi embora e não o levou. Você imagina, gente, o que é um descarte desse, né? O que é um descarte desse. Então eu vou fazer um apelo aqui. Eu vou fazer novamente um apelo aqui às autoridades aqui, os vereadores de Arapiraca, né, que tenham algum apelo, que tenham algum tipo de sentimento pelos animais, né? Que façam alguma coisa nessa legislatura para não somente castrar, mas castrar e cuidar. Tenho certeza que se vocês envolverem as clínicas aqui, as clínicas veterinárias, os médicos veterinários de Arapiraca, eles vão ser solícitos nisso também. Sabe? Um convênio, algum aporte, alguma coisa, sabe? Porque essa doença do carrapato, por exemplo, doutora, ela está assolando Arapiraca. Tem vários cães infectados. Aí vem leishmaniose, que é uma doença também gravíssima, entendeu? Inclusive transmitida para humanos. E nos humanos não tem jeito. O humano pegou a leishmaniose, ele tá lascado. Vai pro bico do urubu, como diz um amigo meu. Né? Então, se você não tem amor por um pet, não adote. Passa a bola, olha, eu não quero, eu não gosto. Mas não pegue, não, eu vou fazer não pegue para fazer favor. Só pegue mesmo se você amá-lo, se você decidir protegê-lo, se você decidir cuidar dele. Não precisa ser caro, não precisa você comprar uma ração da melhor qualidade. Você pode se orientar, até ouvindo Saúde em Foco, para ver como é que você faz uma comida para ele, para que você não possa também dar coisa que não funciona para ele, né? Então o recado é esse: a longevidade do seu pet está literalmente nas suas mãos, né? E complementando só, lembra que a gente está aproximando dos finais de ano, às vezes as pessoas dão de presente os animais, né? Então nada contra dar de presente o animalzinho,
no Natal. Mas a gente precisa pensar que eles vão crescer, eles vão precisar de cuidado extra e eles vão precisar de muito amor. Então, dê com consciência, sabendo que a pessoa que vai receber realmente é uma pessoa que vai entender que esse ser chegou na vida dela para fazer a diferença e que a gente precisa pensar que ele vai envelhecer também. Então, é isso também que eu queria complementar. Perfeito. A Bicho de Patas tem 2 lojas para você, uma loja 1 no Ouro Preto, WhatsApp 99663-1166 e lá na Baixa Grande, a loja 24 horas, 98865-0800. Inclusive, a loja do Ouro Preto está aberta aos domingos também, de domingo a domingo, das 8 às 20 horas. É isso? Uhum. Das 8 às 20 horas. Lá você vai encontrar vacinas, você vai encontrar banho e tosa, faça o seu planinho, fica bem bacana. Comedouros, bebedouros, rações para todos os tipos de cães e gatos e medicações veterinárias que você vai encontrar e consultas também para o seu pet, seja ele cão ou gato. Amanhã tem Spa Day Cat na loja da Baixa Grande, é o banho do gato. Você vai levar o seu gato ou sua gata lá. Tô falando de gato de 4 patas, não vai levar a namorada lá não, que não tem banho para ela não. Tô avisando aqui porque o povo não tem juízo, né, doutor? Vai que eu tenho algo. Vou levar minha namorada para tomar. Não, meu filho. Lá não é lugar para isso não, tá? Lá os gatos são de 4 patas. Então, você leva lá na loja 2, que é 98865-0800. E aí ele vai sair cheirosinho, sem nenhuma alteração, porque são separados dos cães e um dia especialmente dedicado a eles. É isso aí. Doutora, obrigado e até a próxima terça. Obrigada, André. Até a próxima terça. Gente, amanhã eu vou receber a doutora Rosilane, ela é nutricionista e olha o tema, olha quem fez cirurgia bariátrica aí. O reganho de peso por quem fez cirurgia bariátrica. O cara fez cirurgia bariátrica ou ela fez cirurgia bariátrica e simplesmente voltou a engordar tudo de novo. Esse é o reganho de peso, né? Depois da bariátrica. O assunto da manhã do Saúde em Foco imperdível, né não? Boa tarde, até amanhã.